A gravidez é o período que começa na concepção e vai até o nascimento, sendo um fato comum para a proliferação das espécies no planeta Terra. Entre os animais, o processo nada mais é do que a reprodução da espécie, mas entre os seres humanos, trata-se de uma condição que envolve muito mais o lado social, podendo ser um momento mágico para quem deseja ter um filho ou um desafio para quem se arrisca a engravidar em períodos mais críticos da vida. A adolescência é uma fase crítica para o sexo feminino, muito mais do que para o masculino. Trata-se de uma fase em que o indivíduo está descobrindo coisas novas, formando sua própria identidade, conhecendo novas tendências, compartilhando novas ideias e deixando de lado a fase da infância para se preparar para a fase adulta. Além disso, a puberdade e a adolescência também são as fases em que se nota a mudança na fisiologia, dando condições, inclusive, de ocorrer a gravidez. Quando ocorre a gravidez na adolescência, as consequências são bastante perturbadoras, tanto para a adolescente quanto para a família. A gravidez nesta fase cria uma série de conflitos e crises, já que a adolescente não está totalmente preparada, seja física ou emocionalmente, para assumir a responsabilidade por um filho. Segundo dados preliminares do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o SINASC, de 2008 a 2010, houve uma redução no número de meninas de até 19 anos de idade que se tornaram mães. De 2010 a 2013, manteve uma porcentagem constante, que voltou a ter uma redução entre os anos de 2013 e 2014. Houve um aumento de mais de 3% de 2014 a 2015, e a partir de 2015 começou a haver uma redução nessa porcentagem, até que em 2017 houve uma queda considerável de 17% no Brasil, com relação à gravidez na adolescência. A gente verifica que os discursos feminino e masculino estão articulados a evidenciar que a construção social de gênero ela define as características, os atributos e o comportamento das mulheres e dos homens, sendo que estes são que ainda possuem o poder de negociação e decisão maior sobre a maneira e o ritmo das relações sexuais e também sobre se vai assumir ou não a paternidade. E quanto às práticas contraceptivas, há uma ausência da responsabilidade masculina, refletindo uma construção social da masculinidade que reforça o discurso da sua hegemonia. Os adolescentes decidem assumir a paternidade na adolescência, começa a surgir novas responsabilidades. O jovem que ele não pertence à classe média, ele tem que deixar a escola para começar a trabalhar, para sustentar a família, para sustentar a criança que vai vir. E ele acaba perdendo essa fase da adolescência, não estando mais em atividades de recreação e lazer, pois acaba parando a escola ou continuando, mas com dificuldade de concluir e ingressa no mercado de trabalho mais cedo. Para falar sobre a adolescência, é preciso compreender as questões de gênero, que é uma construção social. Desde pobre está grávida, de um feto do gênero masculino, vem toda aquela construção que ele é o homem, de que é preciso ele se impor, de que ele está ali para a reprodução. E quando descobre-se que o feto é de gênero feminino, tem todo um cuidado, toda uma construção para cuidar daquela menina. Mas daí é uma contradição muito grande, porque como que pode criar homens para ser caçador? Tem que ter todo um cuidado com a sua vida sexual. É uma coisa muito contraditória. E vemos também o reflexo dessa questão de gênero na criação, voltada para a infância. Quando a menina ela já é criada, treinada para ver filho, brigando em boneca, enquanto o homem ele já é voltado para outras coisas, outro tipo de brincadeira, que não envolvam a criação de filhos, nem nada. Então, chegando na adolescência, temos dois seres com valores totalmente. Os pais da menina estão tentando criar uma menina que se cuide, os pais dos meninos estão influenciando a sua reprodução, porque isso aí mostra o quanto ele é homem. E
isso também vem de questões sociais, de renda e cultura. Oi, meu nome é Vitor Moura, tenho 17 anos, estudo da Escola Maria Vieira Militerno e estou cursando o 3º ano do ensino médio. Você acaba tendo que ter um amadurecimento precoce e tudo se torna mais difícil por questão de idade, por você não saber lidar direito com as coisas da criança, então com certeza faz muita diferença você ser pai e mãe na adolescência. Meu nome é Adriele, eu estudo no Colégio João Pessoa Guerra. E se eu acho diferença entre ser mãe e ser pai na adolescência, sim, com certeza. Porque isso implica vários fatores, tanto o fator físico quanto o fator social. Físico, porque para a mulher todo o seu corpo vai modificar, os seus hormônios, e se a gravidez for de alto risco ou a adolescente não estiver preparada para gerar essa criança, ela vai ter que deixar de fazer suas atividades naturais para poder gerar o bebê saudável. E pro pai não, se ele quiser assumir, ele vai ter que trabalhar para custear a criança, e caso não, dá em nada. E para a mulher a responsabilidade é bem maior. Meu nome é Morgana. Meu nome é Anderson e nós somos do Colégio Santa Paula Francinete. Estamos aqui para discutir umas questões, né, dadas pela minha amiga Divani, que tem tais perguntas a seguir. Você vê diferença entre ser mãe e ser pai na adolescência? Assim, a minha opinião, né, que pode ser diferente de muitos aí, eu acho que existe sim diferença, mas isso não em questão... Apesar que tem aquela aplicação por questão de gênero, sim, porque na questão da mulher, nós já temos esse lance de criar, né, de procriar, de ter um filho e tomar conta dele e ensinar as coisas assim da vida, como se a responsabilidade caísse somente para nós, né. Já é questão por gênero, mas também tem muita questão pelo caráter da pessoa, porque a gente não pode falar que todos os homens são assim por ser homens, né. Porque muitos homens, mesmo independente de estar na adolescência ou não, são responsáveis, muitas vezes mais que as mulheres, mas não, infelizmente, assim, não existe aquele equilíbrio de responsabilidade. No caso, da diferença entre ser mãe e ser pai na adolescência, eu acho que tem sim, porque temos amigos meus, né, que já, alguns no nosso colégio que já engravidaram, tanto a menina, tanto como o menino. Então, a gente não tem essa noção por experiências nossas. Temos por experiências de pessoas Amigos próximas, né? Então, a gente sabe que é muito diferente, sim. E que é muito diferente, sim, porque normalmente a responsabilidade todinha cai por cima da mãe, sabe? Porque muitas vezes, como os dois ainda estão construindo a vida deles, fica difícil, né, para os dois. Só que normalmente a responsabilidade sempre cai mais para a mulher, né? Então, existe sim uma diferença, né? Normalmente, independente de estar na adolescência ou não, independente de estar no ensino médio ou estar na vida adulta, no caso, tem diferença sim, porque muitos filhos no Brasil não são registrados e muito menos tem a participação do pai. Meu nome é Victoria, eu tenho 16 anos e eu estudo no EREM Maria Vieira Militerno. Eu vejo muita diferença entre ser pai e ser mãe na adolescência, porque geralmente as mulheres sentem muito desconforto e também sentem vergonha de ir para a escola quando estão grávidas, pelo que os outros vão pensar. E os homens, eles geralmente têm que começar a trabalhar para sustentar um filho ou a filha. Acho que a maior mudança na vida do homem é que ele quase sempre larga os estudos para procurar emprego, porque a sociedade cobra muito do homem que ele sustente a mulher, que ele sustente a casa, sustente o filho, e eu acho que essa é a maior mudança, ter que sair da escola para poder começar a trabalhar e entrar no mercado de trabalho para poder sustentar a casa. O sentido que muda depois que o homem descobre ser pai quando ele é um homem responsável e vai assumir essa criança, é mais pela questão da responsabilidade de manter financeiramente aquela criança. Se ele der carinho ou não, pra ele tanto faz. Ele dando dinheiro, ele tá fazendo a parte dele. Então, muitas das vezes não muda em nada. E quando muda, é nisso aí, só na parte financeira.
que sentido a vida do homem é alterada depois da descoberta que irá ser pai? Assim, né? Pela experiência que eu tenho, assim, pela minha amizade que eu tenho um amigo meu, que ele vai ser pai. O bebê dele ainda não nasceu, mas não é o caso. Só que enquanto isso, eu não tenho a noção muito bem de como será a alteração dele, entendeu? Mas eu tenho a noção de como está sendo alterado nesse processo. E tá sendo assim, pelo menos pra ele, muito corrido, entendeu? Além que homem, né, e pessoas jovens ainda não estão preparadas para responsabilidades, né? Porque eu sou jovem e eu não quero nenhuma responsabilidade assim agora, nem pensem. Então, eu acho que além de ter muita responsabilidade, pra ele normalmente sempre cai a questão de que ele tem aquela necessidade de ajudar, né? Tanto porque, e como aconteceu com a mulher, porque ela sempre fica com a responsabilidade de quê? De criar o bebê, pela sociedade que desemprega isso, essa noção. Tanto como o homem tem aquela visão do mundo que ele que tem que sustentar, entendeu? Então, como tá acontecendo com o meu amigo agora, ele trabalha com música, ele não tá presente, assim como a maioria dos homens, assim, eu não estou presente, né? A maioria, tá? Não estão presentes e ele tá trabalhando muito por conta disso, por conta dessa mudança, né? Na vida dele. Então eu acho que a alteração depois da descoberta que irá ser pai, além daquela questão, né? Será que sou eu mesmo pai? Que sempre tem, né? É muito grande, pô, porque pra qualquer pessoa, tanto pra mulher como pro homem, é algo que muda totalmente sua visão. Porque sua primeira coisa a fazer agora é ter o bebê e criar ele. Não é mais aquela visão de pensar em mim, é pensar nele, entendeu? Então você começa a dar prioridade à criança do que a você. Então, a alteração é muito grande, entendeu? Tanto que, como pra ele, tá sendo muito difícil, porque tá trabalhando muito pra poder sustentar o filho que vai nascer agora. E como vai ser difícil depois também. Mas eu não tenho a mínima noção de como será essa alteração, entendeu? Depois que ele nascer. Mas pelo menos eu tenho uma noção de depois da descoberta, que no caso é a questão. No Brasil existe uma cultura que quando o homem não quer assumir o filho, ele simplesmente não assume ou então ele some. E se a mulher pensa em fazer uma coisa do tipo, não quer criar o filho, a sociedade toda critica ela. Então acho que no Brasil a mulher não tem a opção de não querer ter o filho. Se eu acredito que a mulher brasileira ela não tem escolha de ser mãe ou não, enquanto o pai pode escolher, sim, eu acredito. Porque geralmente quando você está falando com pessoas mais velhas, ou até com pessoas da sua mesma idade, e as pessoas perguntam, tu pretende ter filho? E você diz, não pretendo ter filho não. Aí as pessoas se assustam, meu Deus, você não quer ter filho? Você é uma mulher e não quer gerar um filho, você não vai saber o que é a vida, você vai morrer sozinha. Ou seja, infelizmente, ainda tem essa ideia bastante antiga na cabeça das pessoas. E enquanto se um cara chegar pra alguém e disser, eu não quero ter filho. Ei, nada. Eu tenho uma amiga que em 2016, quando ela estava começando o primeiro ano, ela engravidou. Daí ela parou de estudar para poder ter o bebê. Hoje em dia ela só cria o bebê dela mesma porque ela não estuda. E ela depende da mãe dela para poder sustentar o bebê. Eu já presenciei casos de gravidez na adolescência, até de uma colega próxima minha. E assim, era bastante difícil, porque como eu falei, o corpo dela muda. E ela se sentia mais lenta, mais sonolenta, as dificuldades de locomoções eram maiores, ou seja, em N fatores ela tinha que administrar, né, fora a vida escolar, ou seja, é complicado, bastante. Tá, começou já? Sim, hoje eu tô fazendo terceiro ano, mas quando eu era primeiro ano, uma menina da minha sala, ela ficou grávida
E ela ia para a escola de qualquer forma, porém ela se queixava muito que ela não conseguia dormir direito por causa do peso da barriga. E ela acabava dormindo nas aulas. E depois de um tempo, antes mesmo dela ter o bebê, ela largou a escola. Não sei porque ela também não se justificou. E eu também não sei se hoje ela ainda continua na escola, mas no tempo ela largou a escola. Só. Quando eu era primeiro ano, eu lembro que eu tive uma aula de biologia sobre DST. Mas lá na escola eu nunca presenciei nenhum aconselhamento sobre preservativos anticoncepcionais. Nunca teve uma atenção maior voltada para esse assunto. Não. A única vez que eu lembro que alguns professores falaram sobre DST e sobre engravidar foi no segundo ano, que foi o ano passado, quando os professores de biologia deram aula pra gente sobre DST. E, porém, lá na minha escola, na frente da minha escola tem um posto de saúde onde qualquer pessoa pode pegar preservativo. Mas dentro da escola mesmo, eles não falam sobre isso. E seria bom que eles falassem, porque é importante lembrar, até porque muitas vezes a gente vê pessoas grávidas na escola. E talvez tenha sido por falta de aviso, falta de conselho dos pais e dos professores. Existe algum programa de educação sexual onde há aconselhamento sobre o uso do anticoncepcional e preservativo e esclarecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis? Assim, pelo menos assim, pela minha experiência, que eu passo pela escola, na minha escola nunca teve nenhum programa, nenhuma palestra falando sobre isso. Sempre aquela brincadeira de dizendo, quando chegando perto da época do carnaval, dizendo, use camisinha, quando não façam sexo sem camisinha. Tipo, falando, ou quando chega sobre aquele assunto de biologia, sobre vírus, sobre doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, sempre sobre isso, mas palestra nunca ouvi falar. Na minha escola, pelo menos, não. É que a gente estuda mesma escola, mesma sala, entendeu? Então a visão é a mesma. Então, na escola, pelo menos até agora, não teve nenhuma palestra sobre isso. Bem, meu nome é Diego Darlan, sou professor de matemática e estou aqui para falar sobre gravidez na adolescência, que é um problema enorme. Assim, problema não. Eu acredito que seja a falta de educação sexual mesmo. Eu acho que os meninos hoje em dia se acham tão onipotentes com algumas situações que acabam achando que não vai acontecer comigo. Mas acaba acontecendo. E acredito que essa gravidez na adolescência na escola é algo que precisa sim de um apoio dos alunos, um apoio dos professores, um apoio da direção. Porque apesar de ser algumas vezes inevitável ou simplesmente ela realmente não queria, mas aconteceu. Então o apoio da escola é primordial para que ela se sinta dentro do contexto da escola, para que tudo corra bem. A trajetória da escola ela deve não mudar, porque não é algo de outro mundo, não é algo que deve tornar aquela pessoa diferente. Ela tem que se sentir dentro do âmbito da escola de forma acolhida. Ela tem que saber que, apesar de ser uma situação inesperada, a escola está apoiando. Eu acho que o contexto da escola e do educador, nós como educadores, a gente deve com certeza ajudar de uma forma mais emotiva. Eu acho que quebrar um pouco essa barreira de o professor é o mestre e não deve ter contato com o aluno. Eu acho que isso é uma parte mais humana. Somos professores e a gente não trabalha com máquinas, a gente trabalha com seres humanos. Então é normal ele necessitar desse apoio, dessa educação, dessa experiência que o professor também traz. Então isso é importante. Acho que o educador o professor ele deve com certeza se mostrar pronto para
não é tipo, eu não vejo uma forma, não é, ai meu Deus, não é o fim do mundo. Acredito que sim, vai ter altas implicações. Ela sabe melhor do que ninguém. Isso daí, ela e ele, se for os dois, não só a mulher, mas também o homem que tá lá, sabe que é a responsabilidade e tal. E eles precisam realmente, acho que, de apoio. E a escola pode prover isso, pode prover com chá de fralda, pode prover com auxílio, educação sexual, mostrar para os outros também essa parte. Então, o projeto escola em si, ela não tá só de matérias, ela vai estar lá também para trazer esse apoio, esse conhecimento sexual que é preciso para todo jovem. Então, isso pode ser mais usado como uma forma de exemplo e de superação do que uma forma de crítica. Estamos aqui com a Ana Paula para conversar um pouco de como foi a gravidez dela na adolescência. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bom. Ana Paula, eu gostaria de começar perguntando como foi o momento que você recebeu a que estava grávida? Como foi se sentir mãe tão cedo, sem ainda, vamos dizer assim, ter passado por uma fase adulta? O primeiro momento foi muito impactante, né? Eu só tinha 16 anos e vivi com um exame de gravidez positivo. Pensei, e agora? Mas a ficha só caiu quando eu fiz a primeira ultrassonografia, que vi a imagem do feto dentro de mim. Então a ficha caiu que eu seria mãe e que eu ia criar uma criança. Como criar uma criança? Com 16 anos, sem experiência nenhuma. O medo foi muito, eu tive muito medo. O sentimento era esse, de medo. Naquela época você ainda estudava? Estudava, estava no 2º ano do 2º grau. Como essa gravidez impactou na sua vida escolar? Você teve apoio em casa, dos professores, colegas? Como foi conciliar a gravidez com a escola? Eu tive apoio em casa, apesar do choque, né, com meus pais, mas eles me apoiaram. Eu continuei estudando na escola, eu fui muito apoiada, muito mesmo, muito apoio de todos, da direção, dos amigos, dos professores, todos com muito cuidado, porque ao modo que foi passando os meses, a barriga vai crescendo, então eles foram ficando com mais cuidado. E assim, em relação ao estudo, com a minha gravidez, foi uma gravidez muito boa, sem dores, sem muita coisa, eu consegui estudar normalmente. Ser mãe. Você acha que estava apta a ser mãe naquela época? Ou você, de certa forma, ainda não havia desenvolvido uma maturidade para ter essa responsabilidade? Como foi ser mãe naquela época para você? Aos 16 anos, não aconselho. Ninguém está maduro aos 16 anos a ser mãe. Não tem. A maturidade, a responsabilidade, né? A palavra é essa. É responsabilidade, é uma criança, né? Que você tem que criar, tem que educar. Então, assim, aos 16 anos é muito complicado. Mas, depois que você se vê na situação, eu criei uma maturidade e uma responsabilidade incrível. Eu me orgulho muito de hoje ter 36 anos, ele tem 19, e ser a mãe que eu fui para ele e ser o filho que ele é para mim hoje. Eu hoje olho para ele e vejo tudo de bom que eu passei para ele e fui mãe muito cedo, mas não aconselho engravidar aos 16 ou 17 anos. Mas que quando você está lá, se cria uma maturidade, se cria uma responsabilidade de ser mãe, de criar uma criança que depende inteiramente de você, de toda a fase do desenvolvimento que ele vai passando. Porque acordar de madrugada, porque criança chora, criança até dos 0 aos 6 meses, eles não dizem que dói, gesto, nada. É a partir dos 8. Então, assim, eles não dizem, então assim, chora, a gente não sabe se dói, se não dói. Foi complicado, foi muito difícil. Bora, o que você acha que poderia ter evitado essa gravidez tão precoce? Mais informação, ou quem sabe se o assunto fosse discutido mais abertamente. No seu caso, o que você acha que faltou?
no meu caso, eu acho que faltou mais conversa abertamente com minha mãe. Porque geralmente é com a mãe, né? Com o pai a gente não conversa tão abertamente, mas faltou com minha mãe, sabe? Mas assim, eu tinha medo de conversar sobre sexo com minha mãe. Porque na escola a gente estuda a parte, né? Da ciência, do desenvolvimento, a gente estuda do embrião, do corpo humano, a gente estuda a parte da gravidez. Mas naquele tempo faltou dialogar. Porque assim, com amigas não tinha como, porque elas não tinham experiências. Eram todo mundo da mesma idade. Então, eu não tinha como conversar com minha mãe, tinha, mas eu tive medo. Então assim, é um conselho que eu dou. Gente, converse com os pais. Não tenham medo de conversar com suas mães sobre sexo, porque vai evitar muita coisa. O uso da camisinha, que é muito importante, porque não só uma gravidez indesejada, mas as doenças sexualmente transmissíveis. Bom, Ana, vamos fechar essa entrevista. Por favor, olhe para a câmera e dê um conselho para todas as adolescentes que estão agora nos assistindo. Meninas, namorem muito, beijem muito, mas com muita responsabilidade. Usem camisinha antes da primeira relação, vão ao ginecologista para se prevenir, para tomar um anticoncepcional, para engravidar no momento certo, com mais maturidade, com mais idade, com mais responsabilidade. É um conselho que eu dou. E não deixar de ser mãe, mas na idade certa, no momento certo, porque ser mãe é muito bom. Pronto, Ana, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigada. O trabalho de educação sexual nas escolas depende, dentre outros fatores, de investimento na formação de professores sob a perspectiva dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, como norteadores da prática docente. A sexualidade na adolescência e juventude continua sendo um tabu difícil de ser discutido por pais e professores, pois predomina a ideia de que falar é incitar. A gravidez e maternidade durante a escolarização traz dificuldades para os adolescentes e jovens, uma vez que as escolas em geral não estão preparadas para lidar com essa situação. As repercussões da gravidez na escola tornam-se decisivas para a continuidade ou abandono do percurso escolar. É primordial o apoio de todos para que jovens mães continuem seus estudos, se assim o desejarem, pois o abandono e fracasso escolar limitam as possibilidades de construção de independência financeira, principalmente das camadas populares, onde a rede de apoio já se encontra fragilizada. O intuito desse documentário é contribuir para o melhor entendimento de professores sobre a gravidez e maternidade na adolescência e juventude, de modo a tornar a escola mais receptiva a jovens nessas condições.